Pacientes que desenvolvem formas graves da Covid-19 muitas vezes precisam de continuidade do tratamento, mesmo depois de receber alta da UTI. A pandemia fez crescer a busca por hospitais de transição, onde essas pessoas vão tratar as sequelas da doença. Eu converso agora com Lucas Andrade, médico cardiologista e diretor de uma clínica de cuidados paliativos, que agora recebe também pacientes pós-Covid em Salvador. Doutor Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao Band Cidade. Boa noite para você. Quais são as principais sequelas e por que esses pacientes, que têm a forma grave da doença, precisam continuar esse tratamento? Boa noite, Mariana. Obrigado pelo convite. Um percentual dos pacientes, em torno de 4 a 5%, eles fazem um quadro tão grave que eles necessitam de um programa de reabilitação intensivo. Tá? Então, não são todos os pacientes, mas um grande percentual dos pacientes ele tem sequelas arrastadas, né? Existe até uma expressão em inglês da cauda longa, que se demora para recuperar, sendo que metade dos pacientes eles têm sequelas importantes e 5% deles têm sequelas que são extremamente desabilitantes, ou seja, o paciente perde a capacidade mesmo para realizar atividades básicas de vida diária, como tomar banho, escovar o dente. E esses pacientes se beneficiam da internação num hospital de transição, né, como é o caso da Clínica Florence, para fazer uma reabilitação intensiva, então uma reabilitação sobre regime de internação. Isso, então qual que é a diferença desse tratamento, que o paciente ele segue internado do que aquele que faz um tratamento esporádico, semanal, vai à clínica e depois volta para casa, por exemplo? Perfeito, Mariana. A internação no hospital de transição, então ele segue internado, mas não é no hospital geral. Ela é uma ponte para domicílio. Então o paciente sai de um hospital geral de alta complexidade. Atualmente a gente recebe os pacientes, 70% deles vêm diretamente da UTI, eles saem de uma UTI, no momento que eles vêm numa curva de melhora, estáveis, mas ainda com um nível de dependência muito grande. O que é diferente na internação nesse hospital de transição? É que é uma internação voltada para a parte de reabilitação. Esse paciente chega a receber 15 a 18 horas por semana de treinamento de reabilitação, seja ela respiratória, motora, através de uma equipe multidisciplinar, composta por fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, médicos, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos. Então, é um olhar multidisciplinar e interdisciplinar muito voltada para uma reabilitação intensiva desse paciente que saiu da UTI, muitas vezes com muitos dispositivos e com um nível de dependência completo. Para você ter ideia, 90% dos pacientes que são internados com a forma grave de Covid, eles eram completamente independentes antes da internação. E 80% desses pacientes que passaram pela UTI porque tiveram uma forma grave, eles saem com a dependência extrema ou com um alto nível de dependência. Ou seja, mesmo para tomar banho, para comer, para escovar o dente, esses pacientes eles precisam de suporte. E o objetivo do hospital de transição é reabilitar esses pacientes para que eles possam voltar para casa com o menor nível de dependência e, se for o caso, continuar essa reabilitação a um nível ambulatorial, mas já numa condição muito mais estável e com muito mais habilidade para essas atividades de vida diária. Doutor Lucas Andrade, muito obrigada pela sua participação e pelas informações aqui no Band Cidade. Uma boa noite para você. Boa noite, Mariana.